aula sobre textos, características e diversidade de gêneros. Jaqueline da Silva Ferreira, Unifax, Jacobina, Bahia. O texto, na definição do dicionário, é um conjunto de palavras que pode estar em livros, folhetos, outdoor e muito mais, e que tem a função de fazer sentido e transmitir uma mensagem, um feedback, código entre as pessoas. Elementos do texto. Como você sabe, todo texto precisa conter todos os elementos necessários para que haja uma plena comunicação entre o emissor, a pessoa que escreve, e o receptor, que é o leitor, quem recebe a mensagem. Para que isto ocorra, precisamos estar atentos quanto à construção dos parágrafos, que devem ser coerentes e claros e ter coesão. Coerência e clareza é a lógica das ideias, o nexo para que seja entendido. Coesão são conectivos de frases que dão a consistência necessária para a compreensão do texto. Então, esses são os elementos para se ter um bom texto: coerência, coesão e clareza. A coesão e a coerência são mecanismos fundamentais na construção do texto. Para que um texto seja eficaz na transmissão de sua mensagem, é essencial que faça sentido para o leitor. Além disso, deve ser harmonioso, de forma a que a mensagem flua de forma segura, natural, agradável aos ouvidos. Coesão textual é o resultado da disposição e da correta utilização das palavras que propiciam a ligação entre frases, períodos e parágrafos de um texto. Ela colabora com sua organização e ocorre por meio das palavras chamadas de conectivos. Então, se eu construir uma frase com palavras soltas, ela não fará sentido e minha mensagem não será recebida de forma correta, dificultando o entendimento. Por isso, a importância de saber quais são os elementos de uma frase para construir uma lógica. Mecanismos de coesão. A coesão pode ser obtida através de alguns mecanismos: a anáfora e a catáfora, que se referem à informação expressa no texto e, por esse motivo, são qualificados como endofóricas, enquanto a anáfora retoma um componente, a catáfora o antecipa, contribuindo com a ligação e a harmonia textual. Isso significa: endofórica relaciona termos dentro do texto, se divide em anafórica e catafórica. A anafórica faz referência a algo já dito anteriormente no texto. Já a catáfora faz uma referência a um termo posterior que será enunciado mais à frente na oração.
Então, é isso que cada um significa, né? A endofórica faz referência aos dois e a anafórica faz uma referência de algo que já foi dito, né? Algo que alguém falou e que vai aparecer logo depois, novamente. Já a catáfora, ela faz uma referência ao termo posto que será enunciado mais à frente. Aí, depois de entender quais são os elementos para uma construção de um texto que necessita que tenha coerência e coesão e seja claro para que seja entendido, vamos saber os tipos de texto, conhecer os tipos de texto. O texto narrativo é um tipo de texto que tem as ações de personagens num determinado como um conflito no tempo e espaço. Geralmente, ele é escrito em prosa e nele são narrados fatos e acontecimentos, né? Por exemplo, romance, novela, conto, crônica e fábula, né? É uma narrativa, então, ou seja, uma história está sendo contada. No texto descritivo, explica detalhadamente os aspectos de um determinado lugar, o acontecimento, pessoa, objeto ou animal. A intenção do autor é justamente transmitir as impressões, qualidades, sensações, características e observações sobre aquilo que está sendo detalhado. Então, é por isso que ele é descritivo, porque descreve ou uma pessoa, ou um lugar, ou algo. Por isso que se chama descritivo. É descrever. Por exemplo, nós temos reportagens, biografias, listas de compras, relatos históricos ou sobre viagens, anúncios e classificados. E currículos também. Um texto dissertativo muito usado nas provas de Enem, de vestibular, né? E que muitas pessoas têm uma dificuldade de fazer um texto dissertativo. É um formato de escrita que busca defender uma ideia central a partir da argumentação, valendo-se, portanto, de opiniões e provas, como dados, levantamentos, estatísticas, fatos, exemplos e quaisquer outros elementos que seja capaz de sustentar a tese apresentada. Ou seja, você tem uma ideia sobre determinado assunto, então você vai dissertar, né? Mostrar a sua ideia e com provas fazer a persuasão de que a pessoa compreenda o seu ponto de vista, sua ideia, e argumentando para que isso realmente aconteça. Isso é um texto dissertativo. Um texto expositivo. O texto expositivo é um tipo de texto que tem como principal objetivo transmitir uma mensagem da forma mais clara possível. Então, você vai expor a sua ideia, o seu texto, o seu tema, né, da forma mais clara para que ele seja entendido. São exemplos de texto expositivo: um artigo especializado em que um cientista apresenta suas descobertas, a notícia por meio da qual essas descobertas são divulgadas, uma questão em que o aluno desenvolve um tema proposto, ou ainda a explicação oral do guia que apresenta um museu ao turista, né? Então, isso é um texto expositivo. Um texto injuntivo ou instrucional, né?
está pautado na explicação e no método para a concretização de uma ação. Ele indica o procedimento para realizar algo. Com isto, sua função é transmitir para o leitor mais do que simples informações. Sua intenção é instruir, explicar, ensinar. São exemplos de textos injuntivos. Receita de bolo, bula de remédio, manual de instrução, editais e propagandas. São textos, que têm a função de explicar como funciona, como deve ser tomado, como tem que ser. Esse é o texto injuntivo. Agora, nós vamos conhecer os gêneros textuais, alguns gêneros textuais, O gênero textual é identificado como base no objetivo, na função e no contexto do texto. São as características do texto que determinam a qual gênero ele pertence. Se você prestar atenção no que você está lendo, você consegue identificar que tipo de texto é aquele e a qual gênero ele pertence. Os gêneros variam de acordo com a intenção comunicativa e com as particularidades em relação à linguagem, à estrutura e ao contexto. Depois de fazer esse apanhado, espero que tenha sido compreendido todo o percurso de se fazer um texto, de se entender a leitura e quais são tão importante para se entender. Primeiramente, como é um texto. Agora nós iremos participar de um quiz. Espero que todos respondam. Caso queira, retorne o vídeo. Responda e depois veja a resposta certa. Questão número 1. Leia o trecho abaixo. A ciência mais imperativa, predominante sobre tudo, é a ciência política, pois esta determina quais são as demais ciências que devem ser estudadas na polis. Nessa medida, a ciência política inclui a finalidade das demais, e então essa finalidade deve ser o bem do homem. Aristóteles adaptado. O gênero textual utilizado pelo autor é: letra A, propaganda; B, enciclopédia; C, texto didático; D, texto de opinião; E, texto prescritivo. Eis a resposta certa. Alternativa D, texto de opinião. O texto expressa a opinião do autor sobre a ciência política. Questão 2. Carlos Drummond de Andrade. Achei graça e gozei com o seu entusiasmo pela candidatura Getúlio Vargas. João Pessoa. Mas veja como estamos. Trocados. Esse entusiasmo deveria ser meu e sou eu que conservo o ceticismo que deveria ser de você. Vargas. Eu contemplo numa torcida apenas simpática a candidatura Getúlio Vargas, que antes desejara tanto. Mas para mim, presentemente, essa candidatura única e aceitável está clara. Fica manchada por essa pazes democrática paulista, que pararam de atacar o Bernardes e oposicionistas cariocas e gaúchos. Tudo isso não me entristece. Continuo
reconhecendo a existência de males necessários. Porém, me afasto do meu país e da candidatura Getúlio Vargas, repito, única aceitável. A carta é um gênero textual em que existe sempre um emissor, remetente, e um receptor, destinatário. No trecho acima, a carta escrita para Carlos revela um exemplo de A. Carta pessoal, B. Carta do leitor, C. Carta aberta, D. Carta argumentativa, E. Carta comercial. Resposta correta. Alternativa A. Carta pessoal. Essa carta foi escrita por pessoas que se conhecem, uma característica da carta pessoal. Questão 3. Eça de Queiroz, um dos maiores escritores do realismo português, é conhecido por sua prosa, onde ele criou novas formas de linguagem, neologismo e mudanças na sintaxe. O trecho abaixo é de sua obra mais emblemática, O Primo Basílio. Ficará sentada à mesa a ler o diário de notícias, no seu roupão de manhã da fazenda preta, bordado a sustache, com largos botões de madrepérola, o cabelo louro um pouco desmanchado, com um tom seco do calor do travesseiro. Enrolava-se, torcido no alto da cabeça, pequenina, de perfil bonito. A sua pele tinha a brancura tenra e láctea das louras, com o cotovelo encostado à mesa, acariciava a orelha. E no movimento lento e suave dos seus dedos, 2 anéis de rubizinhos da tinção cintilantes escarlates. De acordo com o gênero textual, a intenção do autor foi A. Relatar sobre a manhã da personagem, B. Narrar os fatos habituais daquela manhã, C. Descrever aspectos da personagem e de suas ações, D. Apresentar o principal jornal lido pela personagem, E. Dissertar sobre a roupa utilizada pela personagem. Ser humilhada na frente das pessoas por você. Não. Você entrou por aquela porta. A única coisa que eu lhe pedi fosse uma pessoa que se pudesse conversar, você teria entendido e tinha entrado, que nem você entrou, ia comer sua comidinha, fazer suas coisas. Eu ainda respondi 2 vezes. Eu não lhe pedi. Eu disse, depois nós conversamos. Pode falar. Pra quê? Depois que fui falar, você poderia ter o quê? Ido comer sua comidinha. Você quis ir? Você não quis ir, não. Você queria cabaré na frente dos meus alunos. Você queria fazer raiva na frente de todo mundo. Você queria se aparecer, que nem ficou aí esbanjando o seu dinheiro. Chegou ali fora. Pra quê? Foi só mostrar pros seus machos. Olha aqui, ó. Ela quer meu dinheiro, mas eu não vou dar. Eu não preciso do seu dinheiro. Você que precisa estar morando dentro da minha casa. Você tá fazendo questão? Você está fazendo questão pra ficar aqui dentro, cara. Você que tá fazendo questão pra ficar aqui dentro. Eu tô lhe dizendo que eu não preciso de você, eu não preciso de você. Me respeite que você está morando dentro da minha casa. Viu? Do tanto que eu lhe peço. Você faz? Não faz. Então vai pra merda.
Resposta certa. Alternativa C. Descreve aspectos do personagem e suas ações. A intenção do autor nesse trecho é claramente descrever ações e aspectos do personagem. Questão 4. Qual das alternativas abaixo contém somente gêneros textuais? A. Romance, descrição, biografia. B. Autobiografia, narração, dissertação. C. Bula de remédio, propaganda, receita culinária. D. Contos, fábulas, exposição. E. Seminário, injunção, declaração. Alternativa C. Bula de remédio, propaganda e receita culinária. Não deve se confundir tipos de texto, que é, por exemplo, narrativo, injuntivo, com gênero textual, que é romance, conto e fábula. Questão 5. Projeto de lei prevê multa e prisão para quem cria e compartilha fake news. Pena pode chegar até 10 anos de prisão caso o autor da notícia esteja por trás de um grupo de disseminação de fake news. De autoria da deputada Rejane Dias, o projeto de lei 2389/2020 altera o Código Penal e prevê punição com detenção para aqueles que se beneficiam compartilhando notícias falsas. A iniciativa é reduzir o número de fake news na internet, que são compartilhadas por ingenuidade, mas também podem ser criadas propositalmente para favorecimento de pessoas e ou instituições. Caso o beneficiamento da pessoa com a proliferação da fake news seja comprovada, a PL 2389 de 2020 prevê detenção de 2 a 4 anos. A pena pode aumentar para até 10 anos, caso o autor da notícia falsa seja o líder ou coordene um grupo responsável pela disseminação. Os famigerados bots. É um desserviço à população e um atentado à segurança coletiva, um gesto de desumanidade e prejuízo frontal. A notícia falsa, além de afetar seriamente a vida das pessoas, pode também ajudar a reforçar um pensamento
errôneo, disse a deputada autora do projeto, que reforçou como a disseminação de fake news na atual época de pandemia que estamos vivendo é perigosíssima e um atentado à vida das pessoas. Em análise na Câmara dos Deputados, o texto já está dando o que falar e algumas pessoas, inclusive, que trabalham com política, estão dizendo que a PL é um complô e é tendenciosa. A pergunta é: para quem? Para não cair em notícias falsas, confira sempre o veículo em que ela foi publicada. Se ela é renomada, por exemplo, duvide dos sites poucos conhecidos e de conteúdos compartilhados em grupos de WhatsApp, principalmente de textos copiados e colados que não têm links ou fontes. Por Isabela Otto, Revista Capricho. O editorial é um gênero textual, sendo um texto essencialmente: letra A, narrativo descritivo; B, descritivo narrativo; C, prescritivo descritivo; D, dissertativo argumentativo; E, injuntivo opinativo. Não consigo dar uma palavra com você, conversar um minuto com você. Eu lhe chamei para conversar e você gritou. Exatamente. Você começou a gritar comigo. Eu falei a você, vou conversar, preciso conversar com você. E você começou a gritar para se exibir para os seus colegas. Depois vai uma pergunta: algum deles vocês vão dar pro teto comida? Tivesse pegado, não tivesse falado, não avisei o primeiro. Já que eu não sei o que vai ser, a menos dois. Ou não avisei. Questão 6. O cavalo e o burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo, contente da vida, folgando com uma carga de 4 arrobas apenas, e o burro, coitado, gemendo sob o peso de 8. Em certo ponto, o burro parou e disse: não posso mais. Esta carga excede as minhas forças, e o remédio é repartirmos o peso irmãmente, 6 arrobas para cada um. O cavalo deu um pinote e relinchou uma gargalhada. Ingênuo, quer então que eu arque com 6 arrobas, quando posso tão bem continuar com as 4? Tenho cara de tolo? O burro gemeu. Egoísta, lembre-se que se eu morrer, você terá que seguir com a carga de 4 arrobas e mais a minha. O cavalo pilheirou de novo
e a coisa ficou por isso. Logo adiante, porém, o burro tropica, vem ao chão e rebenta. Chegam os tropeiros, maldizem a sorte e, sem demora, arrumam com as 8 arrobas do burro sobre os 4 do cavalo egoísta. E como o cavalo refuga, dão-lhe de chicote em cima, sem dó nem piedade. Bem feito! Exclamou o papagaio. Quem mandou ser mais burro que o pobre burro e não compreender que o verdadeiro egoísmo era aliviá-lo da carga em excesso. Tome, gema dobrado agora. Lobato Monteiro, Fábula São Paulo, Brasiliense, 94. A fábula é um gênero textual literário que possui uma forte carga moral, sendo uma narrativa fantasiosa que o afasta da realidade. Sobre isso, assinale abaixo a alternativa incorreta sobre esse gênero textual. Letra A. É uma narrativa breve. B. Sempre propõe algum ensinamento. C. Usa animais como personagens. D. Possui um entendimento rápido e fácil. E. É sinônimo de parábola. A alternativa correta é a letra E, sinônimo de parábola. Nesse caso, não é uma parábola, pois essa utiliza personagens humanos. Já a fábula, como o texto lido, tem ensinamento, mas usa como personagens animais. Questão 7. Experimente a nova e deliciosa barrinha de chocolate Teca, com mais de 70% de cacau e 0 de gordura saturada. A oração acima faz parte do gênero textual. Letra A, notícia. B, propaganda. C, editorial. D, bilhete. E, declaração. Da minha casa, não vou fazer de jeito nenhum com você. Não. Mas também, meu filho, você tem que ter... Não tô que ver nada não. Eu não tô que ver nada não. Você não aguenta nada não, cara. Você, desde que você me conheceu, que você tá tendo vida de Marajá aí, ó. Ó, só vida boa. Quem se lascou? Quem tomou no cu? Quem tomou no cu? Você trabalha de domingo a domingo porque você faz sua safadeza. Garanta você que o salário que você ganha, se você fosse um homem, dava pra você viver, que tem muita gente vivendo com salário mínimo. Viu? Se você
precisa se matar final de semana todo, embarcar com seus débitos. Não é porque você comprou uma casa, não é porque você tem um transporte, não é porque você arca com pica nenhum em lugar nenhum, não. É porque você joga no lixo. Então você tá vivendo a sua vida adoidado. Então é o bom, viu? É o bom. É o bom. Então pronto. Tem sim, tem sim. Tem sim. Você quer ouvir? Você não quer ouvir. Você quer ouvir a verdade? Você tá ouvindo a verdade. Você tá ouvindo a verdade. Você não tá ouvindo a verdade? Você tá dizendo que eu tô errada. Em que eu tô errada? Tá errado, é me chamar ladrão. Eu sou ladrão, você sabe. Não lhe chamei de ladrão. Você chamou. Não lhe chamei de ladrão. Se fosse eu, Não lhe chamei. Você está fazendo a mesma coisa que você disse com seu pai. Viu? Se você interpretou, não é a mesma coisa, não. Não é a mesma Se eu falasse coisa, com não. você Vitor, eu tinha uma casa, eu tinha R$2.000 pra comprar uma moto pra mim e eu tava fazendo minha vida. E fui viver com você e lhe sustentar. Então não venha perguntar. Resposta. Alternativa A. Propaganda. Esse tipo de texto tem a intenção de persuadir o leitor, indicando uma ordem, com verbos no imperativo. Faz parte dos textos injuntivos, a propaganda. Tipo, compre. É uma ordem, está no imperativo. Questão 8. Pé de moleque. Ingredientes: 3 xícaras de amendoim torrado e moído, 3 xícaras de açúcar, 1,5 xícara de leite. Modo de fazer: leve todos os ingredientes ao fogo, mexendo sempre e até desgrudar da panela. Em seguida, despeje em um mármore e espere esfriar e endurecer. Por fim, corte em pequenos pedaços. As receitas culinárias são gêneros textuais que instruem as pessoas a fazerem algo, seguindo um passo a passo. Esse tipo de gênero pertence aos textos: letra A, prescritivos, B, narrativos, C, descritivos, D, injuntivos, E, expositivos. A resposta certa é alternativa D, injuntivo. O texto injuntivo tem como função a explicação, indicação do modo, o procedimento que deverá ser realizado, transmitindo ao leitor instruções de como fazer algo. Questão 9. Os gêneros textuais englobam também alguns gêneros orais. Geralmente, eles são considerados textos expositivos, que possuem o intuito de expor alguma ideia. Das alternativas abaixo, o que não faz parte dos gêneros orais é: letra A, o e-mail, B, o seminário, C, a palestra, D, o
colóquio é a entrevista. Filha? O que foi? Resposta certa. A alternativa A, o e-mail. O e-mail é semelhante à carta, só que eletrônica, portanto é escrita, não oral. Pode botar ligado para ver se nesse modo de bolsa. Tá ouvindo falar? Questão 10. Hamlet observava o oráculo que há mais coisas no céu e na terra do que sonhava a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Rita ria. Os homens são assim. Não acreditam em nada, mas sabe que fui. E que ela adivinhou o motivo da consulta antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas. Disse-me: a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim. E então ela continuou a botar as cartas. Combinou-as e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Errou. Interrompeu Camilo rindo. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe? Já lhe disse, não ria de mim, não ria. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que ele queria muito, que os seus sustos pareciam de criança
Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-a, disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Viela podia sabê-lo. E depois? Qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na rua da Guarda Velha. Não passava ninguém nessa ocasião. Descansa, eu não sou maluca. Camilo riu outra vez. Tu crês deveras nessas coisas? Perguntou-lhe. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira neste mundo. Se ele não acreditava, paciência, mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. Que mais? A prova é que ela agora estava tranquila e satisfeita. A cartomante Machado de Assis. O conto é um tipo de gênero textual breve escrito em prosas e formado apenas por uma história e um conflito. Sobre esse gênero textual, podemos afirmar que A. É um texto essencialmente descritivo, com presença de diálogo entre personagens. B. É um texto dissertativo e mais curto que o romance e a novela, ambos do mesmo tipo textual. C. É um texto narrativo e que envolve enredo, personagem, tempo e espaço. D. É um texto opinativo formado pelos discursos direto e indireto. E. É um texto expositivo em que um tema é apresentado ao público. Tem quanto pra carregar essa bicha? O que você quer saber? Vou começar a pagar. Não pagou. Não, você não vai morar aqui não. Você não vai morar aqui não, cara. Você não vai morar aqui não. Você vai sair daqui é hoje. Não quero nem saber. Pegue sua riqueza. Pra mim, riqueza é outra coisa. Não é dinheiro, não. Mas que eu tô lhe dizendo desde que eu lhe conheci. Mas pra você, dinheiro é riqueza, pois pronto, foda-se com seu dinheiro. E eu disse, faça uma cabaninha com ele e mora embaixo. Resposta certa. A alternativa C é um texto narrativo e que envolve enredo, personagem, tempo e espaço. A narrativa tem uma estrutura fechada e objetiva, formada por uma história e um conflito. Se você acertou todas as questões, parabéns, você conseguiu assimilar e entender o texto e o assunto. Então, chegamos ao fim desse processo de aprendizado enriquecedor. O tema texto é muito amplo e com muito estudo a longo prazo, cada um se torna capaz de conhecer essa diversidade textual.